boa noite ou boa tarde. Hoje é boa tarde, estou habituada a falar à noite, mas hoje é boa tarde. Então, sejam bem-vindos. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e trabalho numa área que se chama Medicina Integrativa. E hoje vimos ter uma sessão aberta de perguntas sobre aquilo que quererão perguntar. Eu é que tenho medo, eu é que tenho medo do que é que hoje me quererão perguntar. De qualquer forma, enquanto não se sentam aí confortáveis nos vossos sofás, então vamos lá às perguntas. Mas antes de eu permitir as vossas perguntas, gostava de vos falar sobre a definição da medicina integrativa. A medicina integrativa é uma área na qual incluímos outras abordagens médicas na nossa consulta e na forma como vemos e ajudamos os nossos pacientes. Portanto, tendo em conta que somos seres biopsicossociais e que temos um corpo físico, um corpo emocional e um corpo mental, então significa que eu introduzo uma nova versão de mim própria ao estado de saúde. Portanto, significa que a ausência de doença não é igual à saúde. E isso é muito importante quando estamos então a ver um paciente, não estarmos só preocupados em que ele esteja bem do ponto de vista saudável, ou seja, que não tenha temperatura, que não tenha tosse, que durma bem, que coma bem. Também temos que incluir todas as outras variáveis, como é que a pessoa se sente, como é que é o seu estado emocional, como é que está mentalmente, como é que está a sua vida em casa, como é que está a sua vida no trabalho. Então todas estas características e todas estas variáveis importam quando nós integramos uma pessoa dentro deste conceito daquilo que englobamos e chamamos medicina integrativa. Então essa era a primeira coisa que eu gostava de vos dizer hoje. A segunda coisa que eu gostava de vos dizer hoje, enquanto não ouço as vossas perguntas, hoje era o dia das perguntas, então como é que é? Não estou a ouvir pergunta nenhuma. Se me estão a fazer perguntas no YouTube, eu não consigo ter o YouTube aberto. Aliás, não sei como é que consigo ter, a minha casa parece um estúdio de televisão. Já consegui montar aqui, pus aqui uma porta atrás de mim. Tenho 5 candeeiros à minha volta, estou a ficar uma profissional disto. Bom, tenho 2 computadores, 2 telemóveis. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá então. O que eu gostava de vos dizer hoje também? Gostava de vos dizer hoje estou muito contente, hoje refleti, estou muito feliz, claro, era isso que eu ia contar. Hoje estou muito contente porque ontem, pela primeira vez, fui dar consultas à Figueira da Foz, numa parceria com uma clínica da Figueira da Foz, que eu agradeço muito, Susana, ao seu convite e o desafio, para mim foi um desafio, foi um prazer estar na Figueira da Foz, não ia à Figueira da Foz para aí há 20 anos seguramente, claro que depois cheguei à conclusão que era uma exagerada e afinal acho que eram só 12 ou 13, mas bom, isto para dizer o quê? Para dizer que fiquei muito contente e foi um desafio muito, muito interessante. E também cheguei à conclusão de que nós vivemos num mundo muito complicado. De uma forma geral, a maior doença que nós temos chama-se medo. O medo é uma doença, porque o medo não nos permite avançar na nossa vida. E o medo leva aos bloqueios,
e os bloqueios são as crenças, e as crenças não nos deixam ser felizes. Não nos deixam ser felizes nas nossas relações, não nos deixam ser felizes na nossa família, não nos deixam ser felizes no nosso trabalho, não nos deixam ser felizes com os nossos amigos. Todas estas crenças que advêm do medo, o medo de nos magoarmos, esse é que é o medo. Porque quando alguma coisa nos acontece na nossa vida, nós não vamos querer repetir porque temos medo. Então, o maior trauma da humanidade é o ressentimento. É que eu fico chateada quando alguém me faz alguma coisa. Quando uma coisa não correu da forma como eu queria, eu fico aborrecida, fico chateada e, portanto, eu fico com uma coisa que se chama ressentimento. Este ressentimento é o que nos mata, porque é como se fosse um curto-circuito que fica no nosso corpo, literalmente falando, e que nos impede de ser felizes. E, portanto, significa que eu não vou perdoar. Fico ressentida, não perdoo. Embora nós sabemos que, do ponto de vista clássico da nossa educação e da nossa cultura judaico-cristã, nós achamos que perdoamos tudo. Não, eu sou boa pessoa, perdoei tudo, já está tudo perdoado, está tudo para trás das costas. É mentira. Mentira, porque nós ficamos com o ressentimento e só quando verdadeiramente nos sujeitamos a fazer técnicas nas quais visualizamos se aquilo ainda nos incomoda ou não, em que parte do meu corpo é que eu tenho, eu já vou responder à sua pergunta. Calma, essa é que essa pergunta dá para 3 horas, por isso eu só estou a acabar o meu raciocínio. Então, o que é que eu estava a dizer? Portanto, estava a dizer que temos o ressentimento e, portanto, não perdoamos, não estamos em paz. O estado de não paz chama-se inquietude. Esse é o estado da não paz. Não vivemos em paz. Porque se vivêssemos em paz, sabíamos sempre qual era o caminho. Se vivêssemos em paz, sabíamos sempre qual era a escolha. Porque quando decidimos uma coisa na nossa vida e nos sentimos em paz, literalmente falando, então essa é a escolha. Se eu decido, por exemplo, o desafio de ir trabalhar à Figueira da Foz, que eu amei. Mas esta pergunta criou-me um estado de ansiedade, porque eu tive que decidir, tive que tomar uma decisão sobre ir ou não ir. E quando eu visualizo, medito e decido, quando eu encontro a resposta em mim, se essa resposta me dá um estado de paz e de tranquilidade, então essa é a melhor resposta para aquela pergunta. E, portanto, eu sei que aquele é o caminho que eu tenho que fazer neste momento. Gostava de vos contar isto, porque isto me parece muito importante. Este estado de paz, que é aquele estado mesmo assim fixe, em que nós nos sentimos porreiros, que estamos tranquilos, esse é o estado da coerência cardíaca, que é o estado de maior conexão que temos com tudo aquilo que está à nossa volta e que nos faz então sentir muito bem e decidir em conformidade com aquilo que seja melhor para todos. E isso também se chama cosmoética. A cosmoética é quando eu decido, ou quando eu peço, ou quando eu me oriento, não com aquilo que é melhor para mim, literalmente falando, porque aquilo que é melhor para mim, se não for o melhor para 330 mil pessoas no mundo, se calhar, tenho que pensar vou ficar por aqui. Então, quando eu medito e faço esta visualização, esta meditação e me sinto neste estado de paz e tranquilidade, de coerência cardíaca, este é um estado mais elevado da consciência em termos espirituais. Vamos então às perguntas, que depois não vou ter tempo de responder às perguntas todas. Vamos começar aqui por esta pergunta da Carmo. Então, quais os tratamentos alternativos à quimio e à rádio para doentes oncológicos? Pergunta do milhão,
podíamos estar aqui toda a noite a falar sobre isto, mas eu hoje vou ser curta, vou ser rapidinha. Bom, primeira coisa, não gosto de falar no termo alternativo, porque quando falamos no termo alternativo, significa que a pessoa não tem alternativa. Ora, se a pessoa não tem alternativa, quer dizer que vai quinar. Portanto, vamos falar em termos complementares ou integrativos. Então, a um doente oncológico nunca se deve dizer que vai fazer uma coisa alternativa, nem um doente oncológico, nem doente nenhum, nem a paciente nenhum. Eu não gosto de falar nesse termo alternativo, isso já não se usa, primeira coisa. Quais então serão os tratamentos complementares ou integrativos para pacientes oncológicos? Uma coisa muitíssimo importante é a dieta. Está provado desde 1938 que o açúcar, por exemplo, tem uma relação importante com as células neoplásicas, então nós sabemos que um paciente oncológico tem que fazer uma dieta restrita em açúcar. Restrita significa zero. Depois temos que cortar alimentos inflamatórios, como sendo, por exemplo, os lácteos, as carnes, o trigo, tudo que seja trigo, centeio, eu sou da opinião que se deve cortar. E o açúcar, já falei, o sal refinado, termos cuidado, os pacientes oncológicos, se estiverem em condições mentais e emocionais adequadas, fazerem uma dieta crudívora, por exemplo, é uma coisa muito interessante, um paciente oncológico fazer uma dieta crudívora ou frutívora, mas isto vai depender tudo da condição em que o paciente está, física, mental e emocional. Então, este é um fator importantíssimo, é a dieta. Segundo fator importante é o paciente fazer uma coisa, um tratamento que se chamam os enemas de café. O que são os enemas de café? Os enemas de café são um clister de limpeza do intestino, na qual nós vamos ferver água com café e a partir da água com café nós vamos introduzir pela via retal esta água com café. E isto vai limpar o intestino e também vai provocar uma desintoxicação hepática interessante e é muito importante um doente com cancro fazer enemas de café. Depois, o que é muito importante um doente com cancro também ter cuidado? É com o sono. É importantíssimo a questão do sono, nós falamos muito pouco sobre o sono é fundamental para o crescimento das crianças, é fundamental para a parte hormonal durante toda a nossa vida, é fundamental no emagrecimento, é fundamental no sistema imunitário e, portanto, o sono também é fundamental quando estamos a falar em pacientes oncológicos. Depois, qual é outra coisa importantíssima em pacientes oncológicos? É o estado emocional. Qual é o estado emocional do meu paciente? Qual foi o trauma, o bloqueio que fez com que este paciente tivesse uma doença neoplásica? E, portanto, isso é muito importante nós trabalharmos. Esta é uma área que eu amo de paixão, que é a psiconeuroimunoendocrinologia. Quando nós introduzimos esta área, significa que as minhas emoções, aquilo que eu sinto, interfere no meu estado mental, no meu estado emocional, no meu estado imunológico, no meu estado endócrino e no meu sistema cardiovascular. E depois, o que é que me falta falar mais? Falta-me falar também, portanto, isto é o que o paciente pode fazer em casa, além de tudo o que pode fazer em termos de desintoxicação, como eu já disse, hepática, renal, linfática, muito importante. E, portanto, está um calor nesta minha sala. Este meu estúdio está-me a deixar com calor. Bom, tenho que preparar um estúdio realmente com ar-condicionado. Então, eu estava a dizer que o paciente vai fazer essa desintoxicação e depois toda a parte das vitaminas, importantíssimas. Em termos de clínica propriamente dita, o que é que o paciente pode fazer? O paciente pode fazer ozonoterapia, pode fazer vitamina C,
em conjunto com outras moléculas, como por exemplo o magnésio, como por exemplo com a enzima Q10, como por exemplo o ácido alfa-lipoico, como por exemplo o glutatião. E há um protocolo importante, se quiserem pesquisar, que se chama o protocolo de Riordan, que é um protocolo interessante, no qual nós vamos aumentando a dose de vitamina C, progressivamente até chegarmos a doses altas, e com isto vamos ter um efeito muito interessante nas células neoplásicas. E depois o paciente também pode fazer uma coisa interessantíssima que se chama a sauna de infravermelhos. A sauna de infravermelhos é literalmente um tubo no qual o paciente entra, o paciente não, que eu também gosto de fazer. Bem, eu também sou paciente, vá. Às vezes não sou muito paciente, falta-me a paciência. Mas pronto, os utentes podem fazer, que é o que é que vai fazer, o que é que vai acontecer nos infravermelhos. Quando nós estamos na sauna de infravermelhos, nós vamos sentir calor, não é um calor úmido como, por exemplo, a sauna que esteja numa estética, é o calor do infravermelho que vai atuar na minha matriz extracelular, no meu tecido conjuntivo, e vai fazer com que eu desintoxique da matriz extracelular de dentro para fora. E o que é que me falta mais? Acho que não me falta mais nada. Rodrigo, ajuda-me. Acho que não me falta mais nada. Bom, também se me faltar, logo me dirão. Há um livro muito interessante, se quiser, já não sei quem é que me fez a pergunta, há um livro muito interessante que se chama A Mãe Não Vai Fazer Químio. É um livro interessante para explicar todas estas técnicas, portanto, como eu falei, as técnicas físicas, as técnicas emocionais e as técnicas mentais, essencialmente para os pacientes oncológicos, muito interessante. Cada vez temos mais casos de pacientes oncológicos, são uns eternos vencedores no meu entendimento. Toda a família está doente, não é só o paciente que está com o tumor, é toda uma família, toda uma estrutura, e isso é muito interessante ver quando toda uma estrutura participa, toda uma estrutura ajuda, e quando nós conseguimos verdadeiramente atuar nestes 3 níveis, portanto no físico, no emocional e no mental, e se quiserem a um nível eletromagnético, energético, chamem-lhe o que quiserem, sem dúvida que podem acontecer sanações interessantes. Uma médica estar a dizer isto é para me virem chatear, já sei, mas como eu sou muito científica, quem me conhece sabe, há um site que se chama de Spontaneous Healing, que são exatamente os inúmeros casos de curas espontâneas dentro da área oncológica e que depois estão relatados e as pessoas contam exatamente aquilo que fizeram. Bom, mais coisas. A opinião da doutora sobre a reposição hormonal em atletas para alcançar uma melhor performance. Bom, não sou a pessoa adequada a responder essa pergunta, porque eu, dentro da medicina integrativa, eu entendo que nós fazemos reposição hormonal quando estão corrigidos outros fatores. Quando se corrigem outros fatores, muitas vezes já não precisamos de reposição hormonal. Então eu não sou assim muito favorável à reposição hormonal per se. Quando se começa a tratar um atleta, nós dentro da área da medicina integrativa tratamos ou não tratamos, muitas vezes não estão doentes, atendemos atletas que querem ter uma melhor performance, de facto, mas eu penso que quando se faz uma verdadeira desintoxicação a sério, renal, linfática, gastrointestinal, quando se ensina o atleta a comer, os atletas comem pessimamente mal. Peço desculpa, mas a nutrição, do ponto de vista clássico, no meu entendimento para os atletas, é péssima. Os atletas devem fazer uma dieta anti-inflamatória, devem fazer uma dieta metabolicamente falando espetacular, e isso não acontece. Um atleta tem que apanhar sol 20 minutos por dia com 60% do corpo exposto. O que convenhamos que alguém estiver a ver
é uma maravilhinha para as vistas. Quem tiver a sorte de olhar para o atleta, isto vai-me ficar sem bateria. E, portanto, o que é que eu estou a querer dizer com isto? O sono dos atletas é importantíssimo, é fundamental. E, portanto, desculpem, mas eu tenho que pôr esta a carregar. E, portanto, sendo assim, a reposição hormonal é depois disto, se o atleta, por exemplo, um atleta, se estivermos a falar de um atleta, temos muitas atletas mulheres e também temos muitos atletas homens. Portanto, a parte hormonal é fundamental e muitas vezes não temos necessidade de medir completamente. Por exemplo, uma mulher, eu tenho falado muito de tudo o que seja sexualidade e isso faz com que as pessoas nos venham contar alguma coisa. Para a parte hormonal, uma mulher que tenha o sistema hormonal adequado do ponto de vista da menstruação, do ponto de vista da sua libido, um atleta homem que acorde com ereção, tudo isso nos indica como é que está a parte hormonal. E a partir daqui nós sabemos se temos ou não que fazer reposição hormonal. Espero ter respondido à sua pergunta. Pergunta sobre as limpezas energéticas. Eu não sei muito bem o que é que quer dizer, Natália, com isso das limpezas energéticas. Portanto, eu estou a falar que a medicina integrativa é holística. Portanto, não sei muito bem depois o que é uma limpeza energética. O que é que a medicina integrativa pode fazer para optimizar o rendimento desportivo? Pronto, então, foi o que eu estava já a explicar. A medicina integrativa pode fazer muito para optimizar o rendimento desportivo em atletas essencialmente de alta competição, quando nós entendemos que estes atletas têm que ser vistos da seguinte maneira, como uma pessoa com características um bocadinho diferentes de um utente normal, certo? Então, temos que trabalhar sempre, os três básicos são obrigatórios, o físico, o emocional e o mental. A nível do físico, o atleta tem que comer na perfeição, se possível com um teste de intolerâncias alimentares para percebermos exatamente o que é que o atleta pode ou não pode comer. Não tanto aqui que me interessa as quantidades, interessa muito mais perceber a qualidade da comida deste atleta e em que condições é que come o atleta. Já sei que vão dizer que eu sou filosófica, mas como é que está a vida deste atleta, certo? Em termos familiares. Ele come num ambiente em que discute, ele come olhar para o computador, ele come olhar para o telemóvel. É importantíssimo que nós estejamos a comer e olhar o que estamos a comer. É a mesma coisa, bom, eu ia dizer uma piada, mas depois dizem que eu agora só falo piadas porcas, portanto eu não vou dizer. Mas quando estão a comer alguém, literalmente falando, têm que olhar nos olhos, ou então fecham os olhos e estão a imaginar. Mas quando se olha, come-se com mais agrado. Com a comida da mesa, mesmo a sério, é exatamente isso. É que nós temos que olhar para a comida. Muito mais um atleta, porque ele tem que metabolizar muito bem aquilo que está a comer. Depois, a dieta, portanto, é fundamental. A ingestão de água num atleta é fundamental. A água deve ter um pH um bocadinho mais alto e o atleta deve beber água ionizada em determinadas alturas do dia. Deve beber um atleta, como qualquer pessoa adulta, água de manhã fervida e morna em jejum com o bicarbonato de sódio, porque um atleta que esteja a treinar em alta competição, que tenha produzido ácido lático, ou uma criança, hoje em dia já temos crianças e adolescentes que treinam a sério, portanto também pode beber bicarbonato de sódio com limão e isto vai ajudar ao pH da matriz extracelular e portanto vai fazer com que as trocas celulares sejam mais efetivas e retira o ácido lático da zona muscular e da circulação, isto é muito importante. Depois, o que é que podemos fazer por um atleta? Podemos ensiná-lo então a apanhar sol, como eu estava a dizer, que é uma coisa que não se diz, porque os treinos até podem ser ao sol, mas têm uma blusa, têm os calções, portanto seria importante, por exemplo, treinassem sem blusa, se isso for possível. Aqui já não estou a brincar, já estou a falar mesmo a sério, mas se não é possível, obviamente tem que se calhar ter aquela porra dos números, não sei, não percebo nada, mas então os atletas que sejam ensinados a estar ao sol, quando chegam a casa, quando vão almoçar, que sejam ao sol. Depois é fundamental que nós expliquemos a um atleta que tem que respeitar as horas do sono, um atleta tem que se deitar no máximo até às 11 horas da noite,
claro que se for uma criança muito mais cedo, e tem que acordar por si, não deve acordar com o despertador. Porquê? Porque nós queremos manter estes atletas com um bom nível hormonal das hormonas de stress e de anti-stress. Então, se eu acordo com o despertador, eu estou a ter como é que se diz? Uma libertação de hormonas de stress, de cortisol e de adrenalina. E, portanto, isso vai-me causar um estado inflamatório imediato. Ok? Depois, o que é muito importante? Os atletas não podem comer açúcar e não podem comer trigo. Um atleta não pode comer trigo, açúcar e lácteos, na minha ótica, e não pode comer sal. O açúcar inflama a matriz extracelular e, portanto, se inflama a matriz extracelular, produz uma coisa, um estado que se chama uma inflamação crónica persistente. Sendo assim, se eu estou inflamada, eu não tenho as capacidades ótimas de oxidação e antioxidação para estar com o máximo de rendimento que eu posso. Portanto, dieta, sono, o que é que me preciso dizer mais? A parte emocional, portanto, como é que quer dizer, os atletas são pessoas que vivem numa família, que têm relacionamentos e, portanto, como todas as pessoas vão ter as suas chatices ou as suas situações menos boas da vida, portanto, isto deve ser enquadrado e bem enquadrado para podermos ajudar. E depois a parte mental, quais são as crenças que este atleta tem? Isto tem que ser trabalhado. Para mim, o coaching em termos dos atletas é fundamental. Portanto, antes que um atleta possa não se ingrar na carreira, nós temos que perceber quais são as crenças que ele tem para que isso não aconteça. Portanto, basicamente, eu acho que toda a gente pode ser melhor do que aquilo que é. Se trabalhar e estiver disposto a identificar as crenças limitadoras que tem para atingir mais sucesso e mais prosperidade. Ok, claro que em termos da dieta havia muito mais aqui para falar, mas pronto, acho que não é do interesse de todos e, portanto, não vale a pena eu estar a falar sobre isso. Mas assim, basicamente, claro que depois também podemos falar em alguns tratamentos interessantes para os atletas, não é? Em termos de vitaminas, eu sou completamente fã das vitaminas, em termos como eu disse, do bicarbonato e de alguns medicamentos que não seja o bicarbonato, são medicamentos que melhoram o pH, são fundamentais para manter então o atleta com um pH adequado, a vitamina C, a vitamina D, o zinco, o selênio, a glutamina é fundamental para os atletas. Eu sou muito fã do jejum intermitente. Eu sei que isso não é consensual, mas eu acho que os atletas deviam fazer o treino em jejum, mas isso cada um depois tem que treinar e, portanto, penso que mais ou menos respondi a esta pergunta. Próxima pergunta. Como conseguir concentrar para dormir melhor? Como conseguir concentrar? Poder ouvir a minha mente, o meu coração. Como conseguir concentrar-me para conseguir dormir? Portanto, nós não dormimos às vezes, primeiro porque não temos as condições emocionais adequadas a que possamos estar a entrar no sono. Então é importante perceber que tenho que limpar a minha mente de tudo o que me preocupa para conseguir dormir. Depois perceber se existe alguma alteração hormonal que me esteja a impedir de entrar no sono, que muitas vezes tem a ver com as radiações. Importantíssima a questão dos atletas e da radiação. A radiação eletromagnética afeta a glândula pineal, tanto no sono e, portanto, obviamente, nos atletas é fundamental. Portanto, os atletas têm que ter muito cuidado, eu acho que até mais que uma pessoa que não seja atleta, por causa do ciclo hormonal. Porque a radiação, os telemóveis, o router que temos em casa, os computadores, as televisões, tudo isso interfere na nossa epífise, na nossa glândula pineal e vai fazer com que eu não produza tantas hormonas como eu deveria produzir e vai-me diminuir o meu rendimento se eu sou uma atleta ou não me deixar dormir, como por exemplo aqui a Dona Adélia. Mas eu penso que o que pode fazer é, primeiro, levar um papel para o quarto e escrever tudo aquilo que a chateia antes de dormir, ou então começa às 7 da manhã para acabar à meia-noite, tudo aquilo que a chateia, acabou, fica tudo escrito. E depois apanhar sol à hora do meio-dia, para o seu corpinho perceber o que é dia e o que é noite, e depois então fazer uma meditação antes de dormir. Mas, importantíssimo, 2 horas antes da hora suposta de dormir,
desligar o computador, o telemóvel, a televisão e o router, tudo o que seja radiação eletromagnética. Ora, Manuel, o que é medicina integrativa? Isso existe? Ai, meu Deus! Nunca ouviu nenhuma palestra minha. Tenho que puxar a palestra para trás porque eu comecei exatamente por explicar que a medicina integrativa é uma área da medicina, que é uma especialidade médica nos Estados Unidos e que aqui é uma área anexa à medicina ou às terapias complementares e que engloba outro tipo de terapias, outras formas de diagnóstico e outro tipo de terapias. E existe a Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa que aceita médicos e terapeutas e não médicos, ou seja, pessoas que tenham ou concordem com a filosofia da medicina integrativa, portanto que se queiram tratar dentro desta área, são pessoas que usam agricultura biológica, por exemplo, usam no fundo para favorecer toda uma filosofia que nos faça uma promoção da saúde, sem ser propriamente um tratamento já quando eu tenho uma doença, mais ou menos é isso. Ai, o que é? Como conviver com o síndrome de ativação mastocitária? Bom, então, essa é uma pergunta muito específica, portanto eu vou generalizar. Sempre lembrar-nos que o nosso corpo é um corpinho maravilhoso, como eu costumo dizer na brincadeira, mas o corpinho maravilhoso, aquilo que faz é, quando está tóxico, reage, inflama, oxida, enferruja. Então, tudo o que sejam síndromes inflamatórios, o que nós temos que fazer do ponto de vista global é modular a inflamação. Modular a inflamação, trabalhar a oxidação e com isto nós vamos ajudar qualquer síndrome inflamatório sem ser assim uma coisa muito específica. Claro que a dieta antihistamina é fundamental, mas precisamos de fazer uma desintoxicação claríssima dos órgãos emulatórios de choque, que são os órgãos que lidam com as toxinas, como sendo o sistema renal, como sendo o sistema gastrointestinal, como sendo o sistema linfático. Então, nós precisamos de fazer desintoxicação destes três sistemas mais genéricos para podermos ajudar neste síndrome inflamatório. Portanto, qual a diferença entre a parte mental e a parte emocional? A parte emocional e a parte mental. Então, a parte emocional, nós temos o corpo físico, que é isto, é o corpinho que vocês tocam com as vossas mãozinhas, o corpinho maravilhoso. O nosso corpo físico é o corpo que tem as sensações físicas. Se me dói a cabeça, se me dói a barriga, se me dói um pé, se me dói uma articulação, esse é o corpo físico. Depois temos o nosso corpo emocional. O corpo emocional é o psicossoma, é o corpo das minhas emoções, é o corpo de onde eu sinto o ressentimento, a raiva, o ódio, mas também é o corpo onde eu sinto a alegria, o amor, a tristeza, a ira. E este corpo emocional está conectado com o meu corpo físico através de uns centros de energia, de uns chakras, e significa que quando eu sinto raiva, eu vou sentir raiva no corpo físico. Mas a raiva é uma emoção que existe no meu corpo emocional. E, portanto, eu preciso trabalhar o meu corpo emocional, o meu psicossoma, para eu depois melhorar aquilo que eu estou a sentir no meu corpo físico. O meu corpo mental é o meu corpo, o meu campo mental é o meu corpo das ideias, é o corpo da mente, é o corpo daquilo que eu vou estruturar da minha vida. E é aqui que existem as crenças que me limitam a que eu atinja a prosperidade máxima na minha vida, tanto nos meus relacionamentos, amorosos, como nos meus relacionamentos familiares, como nos meus relacionamentos profissionais, como no meu trabalho. Porque é que eu não sou XPTO? Porque é que eu ainda não atingi a prosperidade máxima no meu trabalho?
Então eu tenho que perceber quais sejam as crenças que eu tenha que não me permitem atingir isto. E este é o corpo mental, é o corpo da mente, das ideias, é o corpo dos projetos que eu estou, por exemplo, eu quero fazer uma casa. Então, antes de eu desenhar a casa no papel, eu desenho a casa no meu corpo mental, na minha mente, no meu mental soma, que é o corpo mental. Ok? Mais. Eu penso que a hormona de crescimento é uma mais-valia, sim. Em determinados casos, eu sou a favor da hormona de crescimento. Mas lembrar sempre que é importantíssimo o sono, porque sem um sono adequado nós não produzimos hormona de crescimento, nós próprios, o nosso corpo não produz hormona de crescimento, portanto não vamos injetar hormona de crescimento se não temos reunidas as condições que nos fazem estar a produzir nós endogenamente a hormona de crescimento, ok? Bom, o que é que nos falta falar mais? Estamos quase a acabar. Vamos falar hoje um bocadinho sobre o que é mais, enquanto não temos outras perguntas. Vocês estão muito calados. Estão a ouvir os pássaros? Não, foi não? Bom, então, vamos falar um bocadinho sobre a desintoxicação, porque de facto muita gente me pergunta sobre a desintoxicação e a desintoxicação nós temos os órgãos emuntórios, como eu estava a falar, para a desintoxicação, têm o principal, digamos assim, será o sistema gastrointestinal, não é? O fígado, principalmente, a vesícula biliar, o pâncreas, mas também temos o sistema renal, importantíssimo, e temos o sistema linfático, mas também temos um sistema importantíssimo que se chama o sistema da pele. Nós não nos apercebemos como é que a nossa pele drena toxinas. Quando temos às vezes um eczema, quando temos uma mancha na pele, em termos de pensar, em termos da toxicidade da pele, a pele drena toxinas. Depois temos as membranas mucosas, como por exemplo a membrana respiratória, temos a membrana vaginal, temos a membrana nasal, a membrana faríngea. Então, quais são as vias menores de desintoxicação? A saliva, o suor, muito importante, as secreções dos órgãos genitais e o cabelo. Por isso é que, por exemplo, nós fazemos o exame de metais pesados para saber se temos ou não temos excesso de metais pesados no corpo através do cabelo. Importantíssimo. Ora, antes de falar mais o que é que eu vou dizer aqui, jejum intermitente. Eu sou muito fã do jejum intermitente, como sabem. O jejum intermitente significa que eu não vou comer durante um período determinado de horas. Portanto, nós aproveitamos a hora da noite para fazermos o jejum intermitente. Portanto, por exemplo, nós jantamos entre as 7 e as 8 horas da noite e não comemos mais nada até às 7, 8 horas da manhã seguinte. Isso se fizermos um jejum intermitente de 12 horas. Eu acho que 12 horas de jejum intermitente já é interessante, é um jejum que já tem alguma lógica, ok? Por isso é que com 12 horas já consigo iniciar o processo de autofagia interna, que é o que interessa no jejum intermitente. Há pessoas que fazem 16 horas de jejum intermitente, ou seja, comem até às 8 horas da noite e portanto só vão comer ao meio-dia do dia seguinte. O que é que se pode ingerir? Faz-se uma refeição normal ao jantar, com ou sem hidratos de carbono, isso depende daquilo que a pessoa realmente pretende com isso, e depois não fazem mais nada, só bebem água, se tiverem sede, ou podem beber um chá e vão fazer uma coisa que se chama dormir. E depois acordam e bebem água, água morna, água com limão, água com bicarbonato, e isso se for até às 8 horas, portanto fazem 12 horas de jejum intermitente, não custa absolutamente nada. Quem conseguir fazer 16 horas, também é muito interessante fazer 16 horas.
Às vezes é interessante fazer um dia 24 horas de jejum, mas isso já não é jejum intermitente. Este jejum intermitente que eu estou a falar é um jejum diário. Sim, fazemos consultas online. Como controlar o abuso do consumo dos açúcares? Pergunta de milhão. Pergunta de milhão. Pergunta para 3 horas. Como controlar o abuso do consumo dos açúcares? Ora. Pois é. Então, estão a fazer as mesmas perguntas nas diferentes redes sociais. Vamos lá então a explicar. O açúcar é uma droga. O açúcar branco é uma droga, tal como o tabaco, tal como o vício do computador, tal como o vício do telemóvel, tal como o vício do jogo. Portanto, nós, primeiro temos que perceber que isto é uma dependência. E é uma dependência porquê? Porque me liberta hormonas, quando eu como, me liberta neurotransmissores, liberta-me neurotransmissores que me vão dar a sensação de relaxamento. E esta sensação de paz e de relaxamento, que era o que eu falava há bocado, é que me faz eu sentir cool, quase como quando, assim, então na boa. Este na boa é isso que faz quando se come açúcar. Portanto, o açúcar, para mim, deve ser considerado um problema de saúde pública, porque eu não posso dar açúcar às crianças e depois dar-lhes medicamentos para a hiperatividade, ok? Bom, mas não vamos falar hoje sobre isso, senão já entramos pela polémica. Então, primeira coisa que é importante, sabemos que qualquer pessoa que tenha uma tendência a comer muito açúcar já tem um diagnóstico de uma disbiose intestinal e de uma hiperpermeabilidade intestinal. Vão lá estudar isto, porque eu também não vou explicar isto aqui, porque é muito complicado. É para uma aula inteira. Isso significa que o meu intestino, a flora do meu intestino e a mucosa do meu intestino está toda lixada completamente. E por isso passam moléculas que não deviam passar. Ora, eu tenho, portanto, que tratar isto. Como é que eu trato? Primeiro, eu vou deixar de comer açúcar. É a coisa número 1 para eu deixar de ter uma dependência, é deixar de consumir a droga. Depois tenho que tratar o meu intestino, tenho que tratar a minha flora intestinal e tenho que tratar a hiperpermeabilidade da mucosa intestinal. E depois tenho que tratar um fungo que existe lá, que se chama uma Candida albicans, que me produz esta sensação da dependência do açúcar. E depois é muito fácil substituir um vício por outro. Portanto, arranjem um vício que gostem, sempre que têm necessidade de comer açúcar, vão chupar o outro vício, ok? Outra pergunta, língua geográfica, Nina querida. A língua geográfica é um estado de disbiose intestinal e consoante as lesões da língua geográfica, tem a ver com determinado órgão, a medicina tradicional chinesa explica isso muito bem e, portanto, eu não acho que seja de desvalorizar uma língua geográfica, como é óbvio. Está certo? Respondi a essa pergunta. Pergunta... Se forem 14 a 16 horas implica que não tomemos o pequeno almoço, isso não é errado. Não, eu não vejo nada de errado sobre isso. O que hoje está provado é que nós devíamos comer menos do que comemos. Portanto, a restrição calórica é a única coisa que está provada que impede o envelhecimento patológico. E se isso é assim, não acho que haja dificuldade nenhuma em não tomar o pequeno almoço. Eu, se fizer 16 horas de jejum, não tomo o pequeno almoço. O que é importante é a hidratação. É importante que continuem a hidratar-se em quantidade suficiente. E se aguenta 14 horas, aguenta 14 horas. Se aguenta 16, aguenta 16. Mas é importante até pode fazer um jejum só de 10 horas e depois faz 12, etc. Portanto, é muito uma questão de habituação. E nem sempre vão ser os mesmos dias. Porque, por exemplo, se fizerem um treino, eu habituei-me a treinar em jejum. Antigamente não conseguia fazer isso, sentia-me mal, mas agora
consigo treinar em jejum. Eu tenho muitos atletas que treinam em jejum neste momento e depois fazem a sua refeição. Então, tudo, o corpo humano é uma máquina maravilhosa e adapta-se a tudo. Cada um tem de ir vendo como é que se sente bem com isso, desde que esteja a fazer isso controladamente, eu não vejo problema absolutamente nenhum. Como conseguir não comer açúcar? Pois eu acabei de falar. A quantidade de bicarbonato é uma colher das pequeninas, de café. Certo, certo. O picolinato de crómio é muito interessante na questão dos doces e também o 5-HTP. É muito interessante porque controla ou ajuda a controlar os neurotransmissores. Mais. Certo. Essas questões das consultas, por favor, tem o site para ir saber. Então, a psicogenealogia, como sabem, é uma das minhas paixões. Já dei 3 ou 4 palestras sobre a psicogenealogia. A psicogenealogia é uma área que estuda a implicação dos nossos antepassados na nossa vida, pressupondo que existe um inconsciente familiar e que este inconsciente familiar me vai influenciar na minha vida sem que eu me dê conta, exatamente porque é uma influência invisível. Nós temos influência até 4 a 7 gerações atrás de nós na nossa vida do dia a dia. Significa que quando vocês acham que estão a tomar uma decisão na vossa vida, casam-se com uma pessoa, escolhem um trabalho ou compram uma casa, e essa decisão, se vocês não se libertarem do peso dos antepassados, significa que muitas vezes essa decisão é tomada exatamente por este inconsciente familiar que é o que vos impulsiona a tomar determinada decisão. Por exemplo, muitas pessoas nos contam, mas porquê é que eu tenho sempre companheiros abusivos? Porque é que eu tenho sempre companheiros agressivos? Porque é que eu tenho sempre pessoas que me desvalorizam na minha vida? Porque é que eu atraio estas pessoas para a minha vida? Então, a psicogenealogia, ou a sanação da árvore familiar, vai identificar quais são os antepassados com os quais eu tenho mais relação, afinidade neste problema específico, que estão a tratar na árvore familiar, e vamos fazer com que se trate digamos, aquele conflito que aquele antepassado teve na sua vida para podermos ajudar a esse problema específico. A psicogenealogia implica que nós façamos um desenho da nossa árvore familiar com os nomes dos nossos pais, dos nossos avós, as datas de nascimento e de morte, se foi o caso, e que depois, através dos nomes e das datas, eu consigo identificar a relação com o problema e com as pessoas e vou então sanar fazendo uma coisa que se chama, por exemplo, os atos simbólicos, que o Alejandro Jodorowsky fala com, por exemplo, o psicodrama, a psicomagia, que são simulações de coisas que aconteceram, fazendo um ato simbólico, é assim o nome que se dá mesmo oficialmente, e isso vai fazer com que eu me liberte do peso destes antepassados na minha vida, então eu possa começar a viver a minha vida decididamente sem ter o peso que eu não sei que tenho, que para mim parece-me o pior de tudo, é que eu nem sei que tenho isto. Ok? Respondi à pergunta. Eu sou muito fã da psicogenealogia, aconselho a quem nunca experimentou fazer uma consulta, fazer a recolha dos nomes e das datas dos seus antepassados, é uma coisa muito simples, basta os pais e os avós para começar. Eu, em alguns pontos da minha árvore familiar, já tenho 7 gerações, e depois, consoante o que eu quero trabalhar, por exemplo, eu não consigo um emprego que me valorize. Então, eu vou fazer uma consulta a dizer qual é o antepassado que me possa estar a bloquear ou impedir que eu tenha um emprego que me valorize, que eu tenha a prosperidade que eu entendo que devo ter. E então, neste caso,
eu vou identificar qual seja o antepassado que esteja na minha vida a influenciar-me para que eu não tenha, porque, por exemplo, um antepassado não conseguiu determinada coisa na sua vida e eu... Isto parou, portanto... Bom, estamos aqui com um problema no Facebook. Mas penso que já irá resolver. Bom, então é muito importante que nós consigamos resolver isto para conseguirmos ter uma prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Mais alguma pergunta? Uma pessoa com esclerose sistémica? Bom, estes casos assim têm que ser resolvidos, não podemos estar a generalizar completamente porque são casos complicados e que não são para estar assim a falar como é que se diz? Num direto destes, não é isso que se trata aqui. Esses casos são interessantes para se rever caso a caso, supostamente qualquer pessoa pode fazer, mas quando já estamos a falar de pessoas com doenças complicadas, não podemos fazer isso. Bom, se tem mais alguma pergunta, falta-me aqui mais responder. Como se aumenta o coeficiente de inteligência de uma criança? Uma das coisas que aumenta o coeficiente de inteligência de uma criança é gostar de uma criança, é abraçar, é beijar, é desejar ter aquela criança nas nossas vidas, é nós vivermos uma vida feliz e mostrarmos à criança que vale a pena viver a vida, sermos contentes, sermos alegres, sermos bem dispostos e quando algo me acontece que me deixa lixada da minha cabeça, essa criança ver o exemplo de quem sabe chorar e depois sabe continuar a viver a vida. Isso chama-se gestão de emoções. Isso é fundamental. Outra coisa que aumenta o coeficiente de inteligência de uma criança, sem dúvida, que é pô-la a ler, pô-la a fazer jogos e a alimentação é fundamental e a música. A música clássica está provado que aumenta o coeficiente de inteligência de uma criança. Bom, isso depois tem que ser uma coisa que a gente converse pessoalmente. Como identificar problemas emocionais através de sintomas físicos? É uma pergunta excelente. A psiconeuroimunoendocrinologia vai identificar se eu tenho uma causa física que começa numa causa emocional. Quase todas as nossas patologias físicas têm um ponto de partida emocional e mental, porque o nosso corpo não se separa, nós somos temos um entrelaçado, pensem no nosso corpo como aquelas bonecas russas que se vão metendo umas dentro das outras, o nosso corpo funciona mais ou menos assim, portanto é muito difícil separar, eu acho que é impossível separar, por isso têm que ser entendidos, os sintomas têm que ser entendidos à luz de alguém que consiga identificar qual é o problema que possa estar relacionado com aquela doença. Isso é estar atento e cada um de vocês deve estar atento quando lhe aparece uma doença física, ou melhor, antes que apareça a doença, aparecem os sintomas. Um dia queixo-me de uma coisa, outro dia queixo-me de outra e tenho que perceber o que é que possa estar a acontecer na minha vida ou o que é que aconteceu na minha vida, no meu passado, que eu não tratei, que eu não trabalhei. Por isso que é muito importante nós percebermos as coisas que nos incomodam. Por exemplo, incomoda-me falar em cobras. Por que é que me incomoda falar em cobras? Tenho um trauma com cobras. Ok, então eu vou tratar esse trauma com cobras. Por que é que eu hei de ter traumas? Por que é que eu não posso ser uma pessoa destraumatizada, descomplicada? Eu posso, então, mas para isso eu tenho que me tratar. E para me tratar, às vezes, o ser humano não quer. Porque quando eu vou mexer numa ferida, por exemplo, morreu o meu pai, e se eu não trato a morte do meu pai como uma coisa a sanar na minha vida,
eu fico com aquele bloqueio, mas depois já foi há 20 anos. Portanto, como foi há 20 anos, eu já não vou falar sobre o assunto, eu já não vou mexer no assunto e faço de conta que não existe nada. Isso é, sem dúvida, uma coisa péssima, porque vai ter repercussões na vida física depois também. E vai ter repercussão nas minhas relações, porque se morre o meu pai ou se morre a minha mãe, significa que é o meu masculino e o meu feminino aquilo que está ferido, e isso vai influenciar as relações que eu tenho com o feminino e com o masculino. Portanto, com os meus companheiros, com os meus filhos, com a minha família, com tudo na minha vida. Portanto, nós temos que perceber que a nossa vida não é isenta de nada. Nossa vida está interconectada com tudo. E, portanto, o melhor que eu posso fazer por mim é pensar naquilo que me aconteceu e pensar no que é que me magoou e pensar nas coisas boas. Então fazer uma lista de gratidão e fazer uma lista daquilo que me magoou. Outra coisa interessantíssima que eu adoro é a técnica do grupo Karma. O que é o grupo Karma? O grupo Karma são todas as pessoas que já passaram na minha vida. Então, um certo e belo dia, eu demorei 4 horas e meia a fazer uma lista de todas as pessoas que já passaram na minha vida. E cheguei às 800 e tal. Isso já foi há muito tempo, que agora seriam 1000. E isso faz com que eu identifique se eu ainda estou chateada com a minha professora da primária. Porque o que eu vou escrever, eu vou me lembrando das pessoas e eu vou identificando se existe alguma coisa que me tenha incomodado de sobremaneira. Mais perguntas? Eu acho que estamos quase a acabar. Não estamos quase a acabar. Pergunta de casar já respondi. Estratégias para a retenção de líquidos, importantíssimo. Uma estratégia fundamental para a retenção de líquidos, sabem qual é? Vão-se rir e vão dizer que eu sou tola, mas não tem problema que eu já estou habituada a ouvir isso. Uma estratégia para a retenção de líquidos é saltar no trampolim. Arranjar um trampolim, eu tenho um trampolim aqui em casa, primeiro porque o trampolim produz dopamina, ou seja, quando nós saltamos no trampolim, nós adultos, não é as crianças, embora eu tenha comprado o trampolim para pôr os meus filhos a saltarem no trampolim antes de estudarem. Quando eram pequenos, saltavam no trampolim antes de estudar porque produzem dopamina. Portanto, se produzem dopamina, têm motivação. Portanto, quando se sentam a estudar, têm motivação para estarem a estudar. Uma coisa fundamental que descobri recentemente é que o trampolim, o impacto do trampolim vai impactar no sistema linfático e, portanto, vai ajudar a que eu consiga diminuir favorecer a minha drenagem linfática, ok? Obviamente que depois existem medicamentos que estimulam a drenagem linfática, o clássico de beber água, blá, 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 blá. Mais alguma pergunta? Bom, está chateado com a professora? Faça a técnica do perdão para a professora. É o que eu aconselho. Bom, por hoje é tudo. Gostei de vos ver. Até à próxima.